Vamos começar com esse texto. Romanos capítulo 10 e o versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos ler juntos no 3, todo mundo? Vamos lá fazer um coral bonito? 1, 2, 3, todo mundo. Consequentemente, a fé e a mensagem. Então nós temos uma fonte para a nossa fé. Diga, existe uma fonte. Qual é a fonte da fé? A mensagem sobre Cristo. A mensagem, diga, a mensagem. A mensagem é a fonte da fé. O que você ouve quando você vai a uma célula de oração, o que você ouve quando vem a um culto de celebração, uma reunião de crescimento espiritual, a uma conferência, o que você ouve é a mensagem. E esta mensagem, ela vai gerar a fé. A fé vem por ouvir a mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem é a palavra de Cristo. A mensagem é o que Cristo disse. Quantos me entendem, digam amém. Amém ou não amém? Então a mensagem, diga comigo, a mensagem é o que Cristo diz. Então, a fé, ela opera em duas dimensões. Diga, a fé, ela opera em duas dimensões. Ela opera na dimensão do ouvir e do falar. Diga, ouvir e falar. Então, se a fé, ela é a mensagem de Cristo, então eu a recebo ouvindo. Mas logo em seguida, aquilo que eu ouvi para se tornar fé, depende do que eu vou dizer, do que eu vou falar. Então você percebe que há uma conexão entre o que você ouve e o que você fala. Diga, há uma conexão entre o que eu ouço e o que eu falo. Então a fé opera nessas duas dimensões, na dimensão do ouvir e na dimensão do falar. Então a reprodução do que ouvimos vai afetar o nosso destino. A reprodução do que ouvimos vai afetar o nosso destino. Ou seja, nos leva para dentro da vontade de Deus ou nos tira dela. Cria uma expectativa de um mover sobrenatural ou a ilusão de que a minha fé está em comunhão com a palavra de Deus. Então aqui nós temos duas coisas. Aquilo que eu ouço, a mensagem que eu ouço, vai me levar para dentro da vontade de Deus, e ali eu vou ter as minhas experiências com o sobrenatural. Ou a mensagem que eu ouço vai me tirar do centro da vontade de Deus, vai me distanciar do centro da vontade de Deus, e vai me gerar apenas uma ilusão. Eu percebo que há mais pessoas hoje carregando uma ilusão do que uma expectativa concreta e pura no sobrenatural. Quando a mensagem que nós ouvimos é a mensagem de Cristo, isto vai gerar em nós uma expectativa e isto vai trazer um mover sobrenatural. Nós vamos ter uma experiência após a outra em Deus. As nossas experiências em Deus, elas são contínuas, elas são permanentes. Quando nós pegamos a história dos heróis da Bíblia, todos eles tiveram experiências permanentes. Quando vocês me entender, digam amém. Agora, quando nós ouvimos uma mensagem, e esta mensagem não é a mensagem de Cristo, como diz ali o texto, não é a mensagem de Cristo, isto cria uma ilusão. Diga, ilusão. Diga outra vez, ilusão. Diga outra vez. Cria uma ilusão.
E qual é o resultado de uma ilusão? O resultado de toda ilusão é uma desilusão. E qual é o resultado de uma desilusão? Desânimo, fraqueza. Pessoas desiludidas são pessoas tristes. Pessoas desiludidas expressam abatimento. Pessoas desiludidas expressam negativismo. Esse é o resultado da desilusão. E vou te dizer uma coisa aqui nessa noite. Há muita gente pura de coração. Há muita gente honesta. Há muita gente piedosa dentro da igreja que sofreram com alguma desilusão. Receberam uma mensagem, pensando e acreditando que era uma mensagem de Cristo, viveram daquela expectativa, que na verdade era uma ilusão, e no final, o resultado, o que ela esperava, foi completamente o oposto, o contrário. Aí então, quando isso acontece, as pessoas levantam uma questão: vale mesmo a pena confiar em Deus? Vale mesmo a pena andar com Deus? É óbvio que vale. O problema não está em Deus, o problema está na mensagem que você acreditou nela. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que o tema que eu estou compartilhando com vocês nessa noite é: a fé é afetada pelo que ouvimos e falamos. Porque o que a gente fala, o que a gente ouve, é o que a gente reproduz. Diga aleluia. Então, nós precisamos o tempo todo de discernimento. Diga, discernir. Discernir o que nós estamos ouvindo. Discernir a mensagem que nós estamos nos expondo a ela. E só após nós passarmos por esse processo, sabe, de discernimento, aí então vamos fazer uma avaliação e permitir a entrada ou não dessa mensagem em nosso coração. Porque já que é o que eu ouço que vai definir o meu destino, é o que eu ouço que vai definir o meu futuro, então eu preciso tomar mais cuidado com o que eu ouço. Quantos estão me entendendo? Porque o que eu ouço vai gerar uma palavra e vai gerar também uma ação. Tudo que você escuta, você vai reproduzir. E tudo que você escuta vai gerar movimento. Vai gerar uma ação. Então eu preciso avaliar se o que eu ouvi, a mensagem que eu ouvi, se é uma mensagem que ela está alinhada com a palavra de Cristo. Se ela não estiver alinhada com a palavra de Cristo, eu vou viver de ilusão. Então, nós precisamos o tempo todo discernir o que ouvimos. Só então permitir sua entrada após fazer uma avaliação, porque o que entra quando sai coloca você no mover sobrenatural de Deus ou fora desse mover. Entenda uma coisa, a fé é baseada em regras. Diga, a fé é baseada em regras. João capítulo, me esqueci. 7:38, me parece. João capítulo 7:38, Jesus diz uma coisa. Ele diz assim: quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Note o que Jesus está dizendo. Aquele que crer em mim, conforme diz as Escrituras. Às vezes que está entre vírgula. Não está escrito, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque se ele apenas dissesse, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, sabe? Então, nós não teríamos um padrão a seguir, sabe? E então, nós seríamos abençoados ou nos moveríamos no sobrenatural
de qualquer forma, de qualquer situação. Mas ele faz um ressalto ali. Ele diz, quem crer em mim, mas tem uma regra. Conforme diz as Escrituras. Isso aqui para mim faz toda a diferença. Conforme diz as Escrituras. Porque se Jesus não coloca esse entre vírgulas, conforme diz as Escrituras, eu já passei por isso, você já deve ter passado por isso. Quando alguém diz uma coisa que você não disse. Quem já viveu essa experiência? Quando alguém diz uma coisa que você não disse, mas diz que você disse. Entende? Aí quando você toma conhecimento daquilo que alguém disse, que você disse, mas você não disse, qual a reação que você tem? Qual é a reação? Você ouviu isso de mim? De onde você tirou isso? Eu nunca falei isso. Se eu tivesse falado, eu segurava. Mas eu nunca disse isso. Eu nunca falei isso. É o que Jesus está dizendo ali. Quem crer em mim, conforme diz as Escrituras. Então aquilo que as Escrituras não diz, mas alguém coloca na conta de Jesus, é que vai levar você a viver uma vida espiritual de ilusão. Porque o que nós mais escutamos hoje é psicologia dentro da igreja. O que nós mais escutamos hoje é autoajuda dentro da igreja. A igreja hoje está tratando os problemas espirituais da pessoa no âmbito natural. Na semana de milagres aqui, eu trouxe, numa das noites, eu trouxe uma mensagem sobre uma mulher que vivia 18 anos encurvada. Clinicamente, um exame clínico dessa mulher iria dizer o quê? Que ela estava com um problema nas vértebras. Que ela tinha um problema de desvio de vértebra ou coisa semelhante. Esse era o diagnóstico da ciência. Mas Jesus olha para ela e diz o quê? Tem um espírito de enfermidade que estava segurando as costas dela, por isso ela não se endireitava. Então, irmãos, olha, nós não vamos tratar aqui nesse ambiente de igreja, nós não vamos tratar num ambiente onde nós buscamos o sobrenatural, nós não vamos tratar as coisas aqui de forma natural. Lá na frente não está escrito Hospital Casa da Bênção. Num hospital, vamos tratar as coisas no âmbito natural, no âmbito científico. Mas dentro de uma igreja, nós não tratamos nada aqui no âmbito psicológico, no âmbito científico. Tudo que é tratado aqui dentro é no âmbito espiritual. Porque afinal de contas, se o seu problema, o meu problema, fosse coisa de âmbito natural, nós não estaríamos não teríamos chegado até aqui. Por que eu cheguei até aqui? Por que você chegou até aqui? A maioria de nós estávamos lidando com coisas que a ciência, a psicologia ou qualquer outro recurso humano não deu conta de tratar com a gente. Mas aqui deu conta de tratar. Porque aqui alguém sem ser médico cura um canceroso. Porque ele entende que atrás daquele câncer tem um espírito de enfermidade. Quem está me entendendo, diga amém. Então, nós não vamos tratar nesse ambiente algo que seja natural. Que seja provocado por uma situação crônica, mas natural. Não, nós vamos tratar as coisas desse ambiente como sendo algo movido, motivado pelo Espírito. Pelo mundo espiritual. Quem está me entendendo aqui, levante a sua mãozinha. Diga amém. Amém ou não amém? Porque, vou te falar uma coisa. Quando as pessoas começam a tratar na igreja as necessidades dos outros no âmbito natural, nós não vamos resolver nada, porque a gente não estudou para isso. O que eu entendo de medicina? O que eu entendo de... Eu não entendo nada de medicina, não entendo nada de psicologia. Agora eu entendo de poder de Deus. Eu entendo no poder de uma oração. Eu entendo do poder de um jejum.
Eu entendo o poder de uma palavra que pode mudar rumo e destino de alguém. Isso eu entendo, é isso que você também precisa buscar e você precisa entender. Quem está me entendendo, diga amém. Então, é isso que eu falo sobre a mensagem de Cristo. Então, nós precisamos discernir. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Então, quando há uma fé alinhada com o que diz as Escrituras, diga aleluia. Eu vou viver as experiências que eu preciso viver em Deus. Agora, quando não há isso, eu vou viver de ilusão. E quando essa ilusão acaba em desilusão, eu não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de irmão, eu não quero saber mais de nada, eu não quero saber mais de ninguém. Porque parece que me enganaram aqui nesse lugar. E talvez alguns foram enganados mesmos. O que interfere em nossa vida, o que ouvimos interfere em nossa fé. Vamos falar isso juntos? O que eu ouço, não, vamos lá com mais vibração. O que eu ouço interfere na minha fé. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o que ouvimos faz sentido com as Escrituras? Ou melhor, está de acordo com a palavra de Deus? Sabe, irmãos, muitas vezes nós vamos repetindo isso, vamos repetindo aquilo outro, porque nós ouvimos. Nós ouvimos alguém dizer, nós ouvimos alguém falando, e então nós recebemos esta palavra e logo nós a reproduzimos. Só que quando nós reproduzimos esta palavra, nós reproduzimos baseado numa mensagem. Diga, numa mensagem. É isso que eu preciso que você entenda, não é? Aqui nessa noite. Nós vamos repetindo sem refletir. Por quê? Por que eu repito sem refletir? Preste atenção nisso agora que a mensagem começa aqui. Por que eu repito sem refletir e sem pensar? Porque o que eu estou ouvindo está me fazendo sentir bem. O que eu estou ouvindo está me fazendo sentir bem. O que eu ouço não precisa me fazer sentir bem. O que eu ouço precisa criar fé em mim. Qualquer ser humano que busca um ambiente confortável, ele está buscando comodidade, conformismo. Porque aqui ninguém mexe comigo, eu posso viver segundo a minha crença. Você está me acompanhando, sim ou não? Sim ou não? Então, nós repetimos, reproduzimos o que nós ouvimos, sem refletir, porque isso nos faz nos sentir bem. Sabe por quê também? Eu pensava assim. Eu já ouvi alguém dizer assim, enfim achei uma igreja que pensava como eu. Irmão, quando alguém diz isso, achei uma igreja que pensava como eu, o que você está procurando? Você está procurando a libertação? Ou você está procurando comodidade? Aceitação. Pensava como eu. Nossa, que eles pensam como eu. Olha aqui, gente. O dia que eu encontrar um ambiente em Deus que pensa como eu, esse ambiente não é dirigido nem governado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca pensa como eu. Renovai-os pela transformação da vossa mente. Eu é que preciso pensar como ele para entrar no mundo dele. Não é ele que tem que pensar como eu para entrar no meu mundo. Não é Deus que entra no meu mundo, é eu que entro no mundo de Deus. Você entende isso, sim ou não? Então, quando eu me sinto tranquilo, achei um ambiente que pensa como eu. Na verdade, sabe o que significa? Você criou uma imagem de Deus, você criou uma crença sobre Deus, mas não conforme as Escrituras. Você criou uma imagem sobre Deus conforme o seu entendimento. Para mim, Deus é assim. Então, essa igreja não está de acordo com o que eu creio sobre Deus. O que eles estão ministrando aqui não está de acordo com o que eu penso sobre Deus.
sobre o que eu espero sobre Deus. Então o que é que eu vou fazer? Vou procurar algum lugar que pelo menos alguém concorde um pouco sobre aquilo que eu penso sobre Deus, para me sentir bem lá. Por isso que o que você ouve, você não faz uma avaliação, você não reflete, e você já vai proclamando. Primeiro, porque te faz sentir bem. Segundo, porque é como você pensa. Terceiro, porque você diz, eu sabia que eu não estava errado. Eu sabia que eu não estava errado. Olha aí. Eu sabia. E quando o crente é muito espiritual, ele fala assim, é a confirmação. É a confirmação. É a confirmação. É isso que muita gente está procurando. Afinal, gente, nós estamos procurando, não é uma igreja. Olha para mim. Afinal, nós estamos procurando uma igreja. Apoio para as nossas crenças ou verdade que nos vai fazer triunfar em fé? O que eu estou buscando em Deus? O que eu estou buscando numa igreja? Apoio para minhas crenças ou verdades que vão me fazer triunfar em fé? Alguns anos atrás, o Espírito Santo me disse algo muito poderoso e isso mudou minha vida. Ele me disse, o confronto liberta. Não há libertação sem confronto. O confronto liberta. Porque o confronto nada mais é do que a verdade sobre alguma coisa. E é a verdade sobre alguma coisa que me liberta. Então, quando as pessoas me aceitam do jeito que eu sou, com a ideia que eu tenho, eu nunca vou sair da vida que eu estou vivendo. Porque ninguém tem a coragem de me dizer a verdade. Quando estão me acompanhando, digam amém. Por que esse tema ele é tão relevante? Romanos 10:8. Por que esse assunto é tão relevante para nós nessa noite? Romanos capítulo 10, versículo 8. Olha o que ele diz. Vamos lá, Romanos 10, versículo 8. Mas, o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Por que a fé vem antes de tudo? É isso que ele está dizendo. A fé vem antes de tudo. Ele diz, onde ela está? Onde a fé está? A fé está no seu coração, a fé está na sua boca. Diga, no coração e na boca. Por quê? Está no coração e na boca, porque o que nós ouvimos, nós vamos reproduzir. Então a fé não está longe, a fé não está do lado de fora, a fé está dentro de nós pela mensagem que nós recebemos. Por que a fé vem antes de tudo? Sem ela nós não podemos ser salvos. A salvação não vem antes da fé. A fé vem antes da salvação. A Bíblia diz, pela graça vocês são salvos, vírgula, mediante a fé em Jesus Cristo. A fé vem antes de tudo. Diga isso comigo, a fé vem antes de tudo. Eu sou salvo pela graça, mas mediante a fé em Jesus. Diga, a fé vem antes de tudo. Então, se ela não podemos ser salvos. Sem a fé, nós não podemos liberar os dons do Espírito Santo. Por que muitos irmãos, quando pessoas apresentam necessidades próximas de você, alguém fala de doença, alguém fala de vício, alguém fala de dívida, alguém fala de problema de família, disso, daquilo outro, por que você simplesmente não olha para ela e diz assim, mas eu posso orar por você?
Por que nós não fazemos isso? Porque não temos os dons? Porque não recebemos a autoridade do Espírito Santo? Não, simplesmente porque nós não temos a fé. Porque eu digo, se eu disser para ela que eu vou orar, eu oro e não acontece nada, como que eu vou ficar na história? Eu garanto para vocês uma coisa. Quando a dona Neuza convidou a Cláudia para o encontro com o amor de Deus, ela deve ter dito para a Cláudia, Deus vai mudar a sua vida. Isso é fé de quem? Isso é fé de quem conhece a Deus. Então ela diz, Deus vai mudar a sua vida. Você tem que participar desse encontro com o amor de Deus. Ela não disse para a Cláudia, Cláudia, tem aí um retiro, um encontro com o amor de Deus, filha. Estou vendo que sua vida está toda embaraçada. Vamos lá, quem sabe Deus pode abençoar. Quem sabe Deus pode libertar você. Quem sabe Deus pode transformar. Gente, a fé nunca diz quem sabe, ou talvez, ou será. A fé diz vai, vai, vai. Deus vai transformar você. Deus vai transformar você. Deus vai transformar você. Deus vai, não é talvez ou será e vamos ver, não. Deus vai fazer. Porque a fé está em você. Diga, a fé está em você. Então, sem ela, nós não oramos. Sem a fé, nós não oramos. Sem a fé, nós não jejuamos. Por que pessoas deixam de orar? Por que pessoas deixam de jejuar? Não é por causa do estômago. Não estou jejuando porque eu não aguento jejuar. Não é por isso, não. É simplesmente porque você precisa da fé para jejuar. Por que eu preciso da fé? Eu preciso da fé para jejuar. Porque eu preciso ter fé no resultado que eu vou obter. Eu preciso da fé para orar. Diga, eu preciso da fé para orar. Por que eu preciso da fé para orar? Porque eu sei que eu não vou estar jogando palavras no ar. Eu sei que o meu clamor será respondido. Então, por isso eu vou orar. Mas quando eu não tenho essa fé, eu vou orar para quê? Quanta gente já deixou de jejuar, tanta gente já deixou de orar na igreja, simplesmente pelo fato. Já orei, eu já jejuei, sabe? E tá tudo do mesmo jeito. Vamos ver o que Deus vai fazer agora. Ele deixa de orar, ele deixa de jejuar. Ele não é persistente. Quem está comigo, diga amém. Então, sem ela nós não oramos, sem ela não jejuamos. Sem a fé nós não dizimamos, sem a fé nós não ofertamos. Sabe, às vezes nós ficamos brigando com as pessoas na igreja, brigando no bom sentido, né? Pegando o pé das pessoas na igreja, na célula. Sabe, mas tudo é uma questão de fé. Sem fé eu não dizimo. Porque eu não acredito no que está escrito em Malaquias, então eu não dizimo. Para mim aquilo não vai acontecer comigo. Então eu não dizimo. Sem fé eu não oferto, porque eu não acredito que a oferta é o que Paulo diz, uma semente que vai germinar, brotar, crescer, e aquilo que eu plantar eu vou colher em abundância. Se eu tenho a fé eu faço, se eu não tenho, eu não faço. Então a fé vem antes de tudo. Nós somos sarados, nós somos libertos pela fé. Diga amém. Diga comigo, a fé. Vamos lá, a fé é puramente ação. Seja falando ou seja fazendo. Então essas são as duas maneiras pelas quais nós liberamos a fé. Nós liberamos a fé quando proclamamos e nós liberamos a fé quando nós fazemos. O capítulo 11 do livro de Hebreus é um capítulo muito poderoso. Ele é tratado como o capítulo dos heróis da fé. Porque se você observa, joga para a gente na tela Hebreus, capítulo 11, me parece que é a partir do versículo 4. É um capítulo que fala só sobre a fé. E o que eu achei interessante nesse capítulo que fala sobre a fé, é que todas as vezes que a fé é mencionada, ela está conectada a uma ação. Olha lá, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo,
quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Vamos lá, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Versículo 7. Depois eu volto no 6. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca. Diga aleluia. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E assim vai de versículo em versículo, você pode olhar na sua Bíblia aí, de versículo em versículo, sempre antes do mover de Deus, você vai encontrar a palavra pela fé. Pela fé fulano disse isso. Pela fé fulano fez aquilo. E qual foi o resultado? Uma experiência sobrenatural em Deus. A fé vem antes de tudo. Diga comigo, a fé vem antes de tudo. Por isso que eu digo para você, a fé é pura ação. É essa ação confiada em Deus que vai criar a expectativa de um mover sobrenatural na sua saúde. Quando eu oro pela minha saúde, nós cantamos aquela canção aqui, né? Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o médico que te cura. Então, quando eu estou enfermo e eu vou orar pela minha saúde, eu estou usando a minha fé. Tu és Jeová Rafá, tu és o Deus que me sara. Diga aleluia. Eu estou exercendo a minha fé, uma ação, diga uma ação. Diga uma ação. Nas finanças, quando oferto, como dizimo, quando dizimo, é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Diga aleluia. No testemunho, quando eu falo da minha experiência com Jesus para alguém, eu oro por essa pessoa. Eu estou liberando fé. Diga, fé. O que é fé? Uma ação confiada em Deus. Fala comigo assim, fé. Não, vamos lá, pessoal. Fé é uma ação confiada em Deus. Agora eu quero voltar no Hebreus 11:6. A fé é pura ação. E ontem, quando eu estava estudando esse texto, o Espírito Santo me mostrou algo surpreendente. Crer e fé não são as mesmas coisas. Diga comigo, crer. Diga outra vez, crer e fé não são as mesmas coisas. Eu vou mostrar isso para você. Olha o que diz o texto. Sem fé, primeiro ele começa dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a condição. Aí depois vem, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Há duas coisas nesse texto, fé e crer. Você vai entender a diferença disso agora. Por exemplo, há uma música que a gente sempre canta ela aqui na igreja. Eu creio no Deus do sobrenatural. Quantos creem no Deus do sobrenatural, digam amém. Eu creio no Deus do sobrenatural. O que isso significa? Crer significa que eu estou persuadido de que o sobrenatural é uma realidade. Eu creio no Deus do sobrenatural. Se nós pararmos aqui agora esse culto, ou no final dele, cercássemos todas as pessoas que passassem aqui pela avenida e perguntássemos para elas assim, vem cá, você acredita em Deus? Qual seria a resposta delas? Sim. Você crê que Deus cura? Claro. As pessoas são... A nossa cultura é uma cultura cristã. Não é? Então as pessoas entendem isso. Você crê que Deus liberta alguém? Claro. Você crê que Deus pode transformar uma família? Creio. Qualquer coisa que você perguntar para alguém sobre o que Deus pode fazer, ele vai dizer, sim, pode, claro. Deus é Deus. Alguns ainda dizem isso, né?
Deus é Deus. Mas aí então, preste atenção no que o Espírito quer tratar com você e comigo aqui nessa noite. Pelo fato de nós crermos, estarmos persuadidos de que Deus é o Deus do sobrenatural e pode fazer todas essas coisas, só por esse simples fato nós somos sarados. Só por esse simples fato nós somos prosperados. Só por esse simples fato de nós crermos no Deus do sobrenatural, só por esse simples fato, nós rompemos, nós expandimos, nós crescemos, nós vamos além dos nossos limites, sim ou não? Não. Não. Eu creio, eu estou persuadido de um Deus do sobrenatural, mas isso não muda nada em minha vida. Eu estou persuadido de que Deus existe, eu tenho plena convicção, eu tenho certeza que Deus existe. Mas o que isso muda em minha vida? Nada. O que muda é a fé. É a ação. Vê se não fica mais claro o entendimento desse texto para você agora. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Ok, todo mundo crê que ele existe. E que ele, olha a expressão, recompensa quem? Aqueles que creem ou aqueles que agem? Pegou aí, garotão? Ele recompensa os que creem ou os que agem? Ele recompensa os que agem. Captou a mensagem? Sem fé é impossível. Mas embaixo vem a revelação do que é a fé. O que é a fé? É a ação, é o movimento, é a busca. O escritor diz que sem fé, sem ação de buscá-lo, o simples fato de estar persuadido de sua existência não produz recompensa. Sem ação não há mover. Só falando ou fazendo, é assim que a fé opera. Por isso que a fé é afetada pelo que você ouve e pelo que você fala. Agora, qual que é o alvo principal de Satanás? Agora caminhamos para a parte final da mensagem. Qual que é o alvo principal de Satanás? O alvo principal de Satanás é a sua fé. É a minha fé. Porque uma vez sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma vez sem fé, é impossível agradar a Deus. Como então Satanás planeja anular você? Como Satanás planeja nos anular? E trazer a nossa vida para uma conformidade com o natural. O único meio que ele tem para fazer isso é nos separando da fé. Quando Satanás separa você da sua fé, ele anulou as suas experiências com o sobrenatural. E sabe no que você se transforma? Em um extremista religioso. Porque tudo que você sabe agora é julgar, criticar, desprezar, menosprezar e rejeitar. É tudo que você sabe fazer. É tudo que eu sei fazer. Se há uma coisa que eu vigio na minha vida, irmãos, é a minha fé. Há muitos anos atrás havia um cântico que dizia assim: você pode perder tudo na vida, menos a fé. Porque se você perde tudo, mas você não perde a fé, você vai refazer tudo outra vez. Mas se você perde a fé, acabou a vida. Quem está comigo aqui, levante a sua mão.
Agora essa mensagem vai ficar mais pegada, viu? Segura aí. Então, uma vez que sem fé é impossível agradar a Deus, como Satanás planeja anular a nossa vida? Separando-nos da nossa fé. Agora, veja que coisa interessante. Ele nos separa da nossa fé. Ele nos separa da nossa fé sem mexer com a nossa crença. Porque é possível você continuar persuadido de um Deus sobrenatural, mas sem experimentar esse mover sobrenatural. Ele não mexe com a sua crença, ele mexe com a sua fé. Me explica melhor, bispo? Muito simples. Quando Satanás, no corpo da serpente, no jardim do Éden, conversou com Eva, em algum momento ele tentou convencer Eva de que Deus não existia? Muito pelo contrário. Em momento algum ele atacou a crença de Eva. Ele não foi até Eva para dizer: ô Eva, esse negócio é um engano. Sabe essa coisa que aparece aqui e diz para você que é o Criador? Isso aqui é uma nuvem que forma todo dia às 6 horas da tarde. Isso aqui é uma criação da sua mente. Isso aqui é um outro ser mais esperto, mais inteligente que mora aqui no planeta e que vem dizendo isso aqui para vocês. Não, não foi isso que ele disse. Ele não atacou a crença, ele atacou a fé. Ele deixou ela com a crença de um Deus sobrenatural, criador dos céus e da terra. Mas o que ele diz? Não é assim que Deus diz que... Ela disse: não é bem assim não. Nós podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim, menos dessa. O dia que a gente come, o dia que a gente comer, a gente vai morrer. Ele falou: não, olha a mensagem. Não, Eva. Diga, olha a mensagem. Diga outra vez. Olha a mensagem. Não, Eva, não é bem assim não. Sabe por que ele disse isso para você e para vocês não comerem? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão estar acima dele. Vocês vão ser superiores a ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E ele não quer que isso aconteça. Ele atacou a crença? Não, ele atacou a fé. Ele tirou uma mensagem e colocou outra mensagem. Sutilmente, sem agressão. Como diz aí, na boa. Na boa. Você entendeu, Eva? Então, quando Eva recebeu a mensagem de Satanás e deixou a mensagem que Deus havia dado a ela de lado, Satanás simplesmente anulou a sua fé. Quem está me entendendo? Mas permaneceu a sua crença. Então, gente, é isso que o Espírito Santo está tentando comunicar com a gente aqui nessa noite. É isso que ele está tentando comunicar comigo desde sexta-feira à noite, quando essa palavra veio cheia ao meu coração. Nós estamos com muitas pessoas numa célula de oração, dentro de uma igreja. Quando eu falo numa célula, numa igreja, não estou falando dessa igreja, estou falando de todos os lugares, de todos os ambientes, onde as pessoas, o que restou delas é apenas a crença. Não há mais a fé. Porque se a fé vem antes de tudo e não há uma ação, nós perdemos a fé. Todos nós aqui cremos no sobrenatural, sim ou não? Estamos persuadidos dessa verdade, sim ou não? Sim. Mas nós temos nos movido da autoridade que ele tem nos dado, na unção do Espírito que tem estado com a gente? Como Satanás pode separar você da sua fé? E aqui caminhamos para o final agora. Como Satanás pode separar você da sua fé? Se a fé vem pelo ouvir, é pelo ouvir que também Satanás busca destruir a nossa fé.
Diga isso comigo. Se a fé vem pelo ouvir, é também pelo ouvir que Satanás busca destruir a minha fé. Perdemos a fé porque nós começamos a ouvir Satanás. Eva perdeu o jardim porque ouviu Satanás. Ela não deixou de crer. Ele não disse que Deus não existia. Ela perdeu a fé, não perdeu a crença. Porque ela começou a ouvir uma outra mensagem. Diariamente, eu e você, nós estamos expostos a todo tipo de mensagem. Diariamente nós estamos expostos a todo tipo de pregadores em redes sociais. Durante todo o tempo nós estamos expostos a músicas de louvor, de adoração. A todo tempo nós estamos expostos às notícias seculares. Ou seja, no ambiente que você estiver, você está recebendo uma mensagem. Quando você assiste um filme, você está recebendo uma mensagem. Quando você está jogando, você está recebendo uma mensagem. Quem está me entendendo? Qualquer ambiente que você estiver dentro dele, uma mensagem está sendo entregue para você. Nós estamos expostos às diferentes mensagens. Diga, estou exposto a diferentes mensagens. E essa exposição tem provocado caos na vida de homens e mulheres de Deus sinceros e piedosos, anulando a sua fé, iludindo elas com mensagens nocivas à fé, gerando um espírito de rebelião contra Deus e contra até quem Deus usou para libertar essa pessoa. Para levá-la a uma experiência de transformação. Quem Deus usou para evangelizá-la. Eu disse para você que existem 3 fontes de mensagens. As redes sociais, por meio de pregadores. O louvor e a adoração, a música, diga a música. Irmãos, a música tem um poder extraordinário, sim ou não? A música tem um poder extraordinário. E as notícias seculares. Quando você se expõe a uma mensagem, uma notícia secular, olha bem, se você hoje à noite chegar em casa, você for assistir o Fantástico, eu nem sei mais quem apresenta o Fantástico, mas o apresentador fala assim, terça-feira é o dia que o mundo vai acabar. Terça-feira, o Putin da Rússia vai mirar os seus mísseis atômicos em direção ao Brasil, especificamente na cidade de Santos. Amanhã você está arrumando sua mala. O que foi? Não estou indo embora, você viu lá? Eles estão falando que amanhã vai cair um míssil aqui. Você acha que eu sou doido de ficar aqui? De madrugada você já está caindo fora. Nesse tempo de pandemia, quantos de nós tiveram a fé afetada negativamente? Por causa dos horrores. Irmãos, o dia que eu vi aquela cena, não sei quem viu, o dia que eu vi aquela cena, que o governador, prefeito de São Paulo, não sei, que o Covas, que morreu, que ele mandou abrir, não sei, 5.000 covas, colocou um caixão do lado de cada uma, parou não sei quantos caminhões frigoríficos para receber o corpo dos mortos. Quando eu olhei para aquilo, sabe o que eu pensei? Tanta gente está olhando para isso dizendo, um daqueles é o meu. Entendeu? Um daqueles é o meu. Quanta gente que não pensou isso? Por causa de uma mensagem. Teve gente que morreu no Covid que não era para ter morrido.
só porque ele acreditou numa mensagem. Eu falo uma coisa lá em casa. Às vezes eu digo que a missionária André tem mais fé do que eu para certas coisas. Vai ter fé assim não sei aonde. Quando a minha mãe pegou Covid, minha mãe com 96, 93 anos, minha mãe pegou Covid. Não sei de quem, nem como se entrou lá em casa. Eu falei, mas peraí, está todo mundo isolado e minha mãe pega Covid? Esse demônio entrou por onde? Não é? Minha mãe pegou Covid. 93 anos. E foram internar minha mãe. Quando fomos internar minha mãe, foi no hospital lá da Praia Grande, onde tinha uma vaga, André chega para mim e diz assim, eu não posso largar minha sogra. Falei, como é que é, André? Eu vou internar junto com ela. Falei, como é que é? Eu vou internar junto com ela. Se ela sair viva do hospital, eu saio viva junto com ela. Se ela sair morta, eu saio morta junto com ela. Mas eu não vou deixar minha sogra sozinha, ela não vai morrer. Eu quero estar do lado dela porque eu quero toda hora colocar minha mão sobre ela e estar orando por ela, porque esse vírus não vai ter poder no corpo da minha sogra. Eu não sei se eu faria isso. Mas ela fez. Chegou no hospital, falei, eu vou ficar com ela. A moça, a senhora sabe que a senhora vai entrar aqui, só vai sair quando ela sair num caixão ou viva? Ela falou, eu sei, mas não vamos sair daqui com um caixão, não. Eu e ela vamos sair andando por aquela porta. Ninguém vai sair daqui morto. Eu e ela vamos sair andando por aquela porta. Minha mãe ficou 7 dias internada, não precisou ser entubada. André orou por ela todos os dias, quase toda hora, estava com a mão na cabeça dela. E quando eu fui buscá-la lá na Praia Grande, as duas saíram andando pela porta do hospital. Diga aleluia. A fé é em ação. Agora eu digo que creio. Eu creio, mas Dona Maria, a senhora fica lá, viu? Mas eu vou estar lá orando para a senhora todo dia e toda hora. Quem está me entendendo, diga amém. Amém ou não amém? Mas vamos lá. Diga, ouvindo mensagens. E aqui eu quero entrar numa parte muito poderosa. Então, mensagens seculares. Mensagens que nós cantamos por meio de um louvor, por meio de uma adoração. Mas essas mensagens que nós cantamos, ela não corresponde à verdade sobre Deus. Tem muitos irmãos que não gostam de mim quando eu falo isso, né? A minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu na prova e não me ajudou. Como é que é o resto? Eu nem sei mais. Como é que é? Quando me vê na bênção, vai se arrepender. Isso é uma mensagem. E quando você canta, essa se torna uma fé sua. A mesma coisa que o macumbeiro faz. Aí você passa a viver disso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre ouvindo mensagens que não correspondem à verdade do Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Agora eu quero que você abra muito os seus ouvidos espirituais nessa noite. Eu não vim para trazer hoje aqui uma mensagem de cura, de libertação para você, que já fizemos isso há uma semana atrás. Amém? Eu vim aqui hoje para trazer luz para o seu coração. Entendimento para a sua fé. Para que você não seja um ignorante espiritual, como tem tantos por aí. Amém, irmãos? Sim ou não? Olha o que Paulo diz aos irmãos. É uma carta, diga, uma carta. Diga, uma mensagem. O que ele diz nessa mensagem? Ele fala assim, olha, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho.
que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que ele seja amaldiçoado. Agora vamos entender uma coisa. Por que Paulo está trazendo uma palavra tão forte, tão violenta, tão grossa, tão ríspida, tão forte para os irmãos da igreja de Gálatas? Essa foi uma igreja, daqui a pouco vamos ler o texto, em que Paulo iniciou ela a partir de um problema de saúde que ele teve. Um problema de saúde o levou a se hospedar um tempo em Gálatas, e durante o tempo da sua hospedagem em Gálatas, ele gerou a fé de Jesus em algumas pessoas, e essa fé foi crescendo, se tornou um grupo grande e se transformou numa igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Paulo, então, na sua jornada, na sua missão, ele vai embora. Deixa alguém liderando a igreja. Ele vai plantar uma outra igreja. Porém, quando Paulo está em uma outra região, ele recebe uma notícia. Alguém manda uma mensagem, diz: Paulo, entrou um grupo com uma mensagem diferente daquela que você ensinou aqui aos irmãos, e eles estão destruindo a fé deles. Eles estão destruindo a fé deles. Quando Paulo toma conhecimento disso, ele então manda uma carta para os irmãos de Gálatas e diz: ô gente, espera aí, eu não entendo vocês como tão cedo vocês estão deixando o que vocês ouviram. Vocês não vivem mais daquilo que eu lhes ensinei sobre Cristo, sobre o Evangelho. Porque outros chegaram aí com uma outra mensagem, que não é aquela que eu ensinei para vocês, e vocês estão dando ouvidos a eles. Qualquer outra mensagem que não seja a que eu ensinei vocês sobre Cristo, seja maldita. E seja maldito o que estiver fazendo isso também. Porque estão perturbando vocês. Diga, perturbação. Diga outra vez. A pergunta de Paulo aos irmãos que foram gerados em Cristo pela sua pregação é, agora olha, capítulo 4, versículo 13 até o 17. Quem entendeu essa primeira parte, diga amém. Então ele viu que pessoas em que ele plantou a fé, plantou Cristo nelas, agora estão dando ouvidos a uma outra mensagem. E por estar dando ouvido a uma outra mensagem, a fé deles está sendo roubada. E ele escreve para impedir uma tragédia espiritual na vida daqueles irmãos. Olha o que diz agora, ó. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Vamos lá. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Quantos estão me entendendo? Diga amém.
Uma igreja vitoriosa. Diga, vitoriosa. Pessoas vitoriosas. Diga, pessoas vitoriosas. Mas agora uma outra mensagem está roubando a fé deles. Paulo fica desesperado quando ele ouve isso. Ele diz, espera aí, gente. O que está acontecendo com vocês? Quando vocês me receberam como um anjo de Deus. Vocês me receberam como se estivessem recebendo Jesus. E por que agora está acontecendo isso? Por que agora vocês estão contra o que eu ensinei vocês? Por quê? Por que vocês estão ofendidos com a verdade que eu digo para vocês? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Se com a nossa pregação você foi salvo, preste atenção nisso. Se com a nossa pregação você foi salvo, como o Espírito Santo poderia convencer você que está aqui nessa noite do pecado, da justiça e do juízo, se a mensagem que nós pregamos para você não fosse correta? Quem está me entendendo, diga amém. Porque o Espírito Santo, ele pega a palavra e ele transforma a palavra em poder e realização na nossa vida. Então, como que eu poderia ter sido salvo? Como que você poderia ter sido salvo? Se alguém, que pregou para nós, o que ele pregou não estava conforme diz as Escrituras. Como que o Espírito Santo poderia nos convencer e nos converter? Seria possível isso? Claro que não. Como você poderia ter prosperado dizimando, se, como dizem por aí, o dízimo é coisa só do Velho Testamento? É uma mensagem. Dízimo é coisa do Velho Testamento. Mas quando eu entrei, que eu me converti a Jesus e me tornei dizimista, isso mudou a minha vida. Sim ou não? Isso abriu janelas nos céus para mim. Isso repreendeu o devorador da minha vida. Isso encheu as minhas mãos. Agora, como aquilo que olha para mim, irmãos, como aquilo que eu pratiquei por anos e anos da minha vida, agora alguém chega para mim e diz, olha, dízimo não é do Novo Testamento, dízimo é do Velho Testamento. Aí simplesmente eu recebo essa mensagem anula a minha fé e eu deixo de dizimar. Então quer dizer, todos aqueles anos que eu dizimei, de onde veio essa bênção então? Aí aparece uma outra mensagem que diz assim, olha, não podemos chamar Jesus de Jesus, porque Jesus não é Jesus, é Yahvé, ou Yeshua, desculpa, Yeshua. Essa é a mensagem agora. Você não pode mais chamar Jesus de Jesus, você tem que chamar de Yeshua. Porque Yeshua não é Jesus. Então, peraí, olha para mim, presta atenção. Se não é, então por que quando nós colocamos as mãos sobre tanta gente e oramos em nome de Jesus, enfermidade sai desse corpo e a doença saiu? Se Yeshua não é Jesus, então me explica por que nós expulsamos tantos demônios da vida das pessoas e quando nós damos uma voz de comando em nome de Jesus, os demônios nos obedecem. Como que Jesus não é Yeshua? Como? Mas aí vem os pregadores da internet, que são os bambambãs, e faz um estudo bíblico para você, tão bonito, que você diz, aquela igreja, aquele pastor miserável,
me enganou a vida inteira. Jesus não é Yeshua. Agora é só Yeshua. Aí vem o outro, irmãos do céu. Aí vem o outro e diz assim: vocês são tudo bobo. Ficar jejuando e orando para quê? Jesus já jejuou por mim. Jesus já orou por mim. Eu não preciso mais nada, eu só preciso crer. Você está entendendo as mensagens que Satanás está pregando para separar você da sua fé? Porque o dia que ele separa você da sua fé, você não ora mais. Você não jejua mais. Então seu poder e autoridade espiritual foi anulado e ele está livre para agir na sua vida. Quem está entendendo? Se você não dizima mais, então a sua vida financeira está vulnerável, o devorador vai entrar e vai sair a hora que ele quiser. Ele vai deixar você prosperar, depois vai lá e toma tudo de novo. Porque ele separou você da sua fé. Quem está comigo aqui ainda? Você está entendendo? Você entendeu por que Paulo ficou tão bravo? Quem está me entendendo? Por que Paulo ficou tão bravo? Porque ele sabia para onde aquela mensagem iria levar aqueles irmãos. Eles querem acabar com vocês. Porque todo mundo que prega essa mensagem, ou essas mensagens, ele tem um objetivo. Não é porque ele quer trazer luz para você. Ele tem um objetivo. Irmãos, eu não estou aqui fazendo proselitismo da igreja, não, pelo amor de Deus. Amém? Não estou aqui fazendo proselitismo da igreja. Não, não é isso. Eu estou aqui procurando abrir a sua visão. Porque o evangelho que um dia você recebeu aqui nessa casa, numa célula de oração, num evangelismo na rua, numa casa de paz, ou dentro de um culto aqui, esse é o evangelho que você conheceu, que tocou a sua vida, que libertou você, sarou você, transformou você, como testemunho da pastora Cláudia aqui nessa noite. Então, Cláudia, não foi Jesus que fez isso com você. Porque seu testemunho só seria verdadeiro se fosse Yeshua. Mas não foi Yeshua. Quem está me entendendo? Agora eu quero trazer uma realidade espiritual para você. Está pronto para ouvir? Sim ou não? Quem está pronto para ouvir, diga amém. Você vai torcer o nariz aí agora. Do Américo, então, vai dar um nó. Né, Américo? O Américo vai dar um nó. Como alguém já dizia aqui, onde o Américo chega, a gente sente falta de ar. Ele aspira, né? Aspira. Ele aspira todo o ar do ambiente. Você... O que foi que eu estou sufocado? O Américo chegou. Mas, irmãos, pense numa coisa. Por que esse ambiente que já foi o lugar onde você recebeu a revelação de Deus? Por que esse ambiente que já foi o lugar onde você conheceu o propósito de Deus? E ainda hoje, outros matam a sua fome e sede por ele? E por que você não consegue mais ter uma experiência sobrenatural? No mesmo lugar, na mesma célula, no mesmo culto, você recebeu os primeiros moveres de Deus, que transformou, curou, libertou você. Mas nesse ambiente, hoje você não é mais tocado, a sua sede, você não mata mais a sua sede, você não mata mais a sua fome. Mas enquanto você não mata mais a sua sede, enquanto você não mata mais a sua fome, parece que cada culto que você participa dele, ele é vazio.
Por que ao mesmo tempo que para você é vazio, para outros está suprindo a necessidade deles? Por que outros continuam? Por que outros estão testemunhando experiência sobrenatural? E por que alguns deixam ou deixaram de testemunhar dessas experiências porque não tem mais? Por quê? Não teria Satanás anulado a sua fé? Não teria? A conclusão de Paulo aqui é bem simples sobre o porquê fazem isso. Olha o que ele diz. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. O que Paulo está dizendo aqui? A conclusão dele é bem simples. Eles estão pregando essa mensagem para tirarem proveito da vida de vocês. Tudo que eles querem é o seu serviço, tudo que eles querem é o seu dinheiro. Por isso eles estão com essa mensagem. Eles querem transferir a fé que eu preguei para vocês. Eles querem mudar o sentido dessa fé, para que vocês creiam numa outra mensagem para ter vocês. Tudo que eles querem é só isso, é ter o seu serviço. Tudo que eles querem é o quê? É ter o seu dinheiro. Este é o foco da mensagem deles. É isso que Paulo está dizendo. Quem está aqui comigo ainda, digam amém. Digam aleluia. Sabe por quê, gente? Olha para mim. Há uma coisa que nós precisamos entender. Porque nem toda mensagem que tem a palavra de Deus tem o propósito de Deus nela. Vou te explicar. Olha para mim, presta atenção para a gente encerrar. Por exemplo, você já ouviu muitas vezes falar sobre a tentação de Jesus, sim ou não? Então vamos àquela cena que Jesus está no pináculo do templo, lá em cima, parece que são 40 metros de altura, 50 metros. Aí lá em cima, Satanás olha para Jesus e vira para ele e diz assim: Senhor, é o seguinte, se você pular daqui lá embaixo, olha isso, se você pular daqui lá embaixo, está escrito que se você fizer isso, o Senhor Deus dará ordem aos anjos e vão te segurar nas mãos. E não vai deixar você esborrachar lá embaixo. Imagina Satanás. Já pensou, Jesus, que cena? Você se atira. Quando você estiver em queda livre, aí Deus aciona 2 anjos. Vem um, segura na sua mão esquerda, outro na sua mão direita. E eles descem e pousam com você suavemente em terra. Você já pensou que aparição é essa em Jerusalém? Espera aí. Está escrito isso mesmo que o diabo falou? Que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito? Está escrito ou não? Tá. Está escrito. Mas o sentido é esse. É isso que eu quero que você perceba aqui nessa noite. Os pregadores de rede social pegam a palavra e dão um outro sentido. Aí você vê, mas é a Bíblia, pastor. Eu sei que é a Bíblia. Mas qual o sentido dessa mensagem? O que está inspirando essa palavra? Quem está me entendendo, diga amém. É isso que separa você da sua fé, sem você perceber. E agora vamos para a conclusão de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, ele diz assim, olha lá. Darei a eles um coração não dividido, preste atenção. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
A questão aqui é, como que um coração de carne se transforma num coração de pedra? Como que um coração de carne se transforma num coração de pedra? Diga comigo assim, o processo se chama... Não, vou ouvir pouca gente, vocês estão cansados, né? Eu falo demais. É porque eu não preguei semana passada, eu quero descontar tudo hoje. Repita. Como se chama o processo do endurecimento? Como se chama o processo... Agora até eu me confundi aqui. Como se chama o processo de transformar um coração de carne num coração de pedra? O processo se chama endurecimento. Eu sou filho de construtor. Eu ajudava muito meu pai nas obras de construção civil. Todas as reformas dos prédios nós já passamos por ele. Eu sempre tive presente. Eu sempre observei uma coisa. Quando estão fazendo a massa para os pedreiros, aquela massa tem um tempo para ser usada. Se ela não é usada dentro do tempo, ela entra num processo de endurecimento. Quantas vezes eu cheguei aqui, né, João? Ele sabe. Quantas vezes eu cheguei aqui na reforma desse prédio, lá na Conselheiro, ou na Lucas Fortunato, aqui na Constituição, e eu chegava aqui e encontrava aquele bloco de massa dura no chão. Aí vinha alguém e começava a bater para arrancar. Eu falei, irmão, não, bispo, tem que jogar fora, endureceu. Mas foi um processo. Diga, um processo. Agora veja que coisa interessante. Quando aquela massa, ela era feita, você pegava um palito de picolé e você enfiava nela. Qualquer coisa que você enfiava nela, penetrava. Mas quando ela endurece, ou quando ela está no processo de endurecimento, você tenta fazer isso com um palito de picolé, ele quebra. Depois você tenta fazer com vergalhão, ele quase entorta para entrar. E depois nem mesmo um vergalhão consegue entrar naquela massa. Porque ela endureceu. É um processo. E aqui eu quero te mostrar uma coisa nessa noite para a gente terminar e orar. Darei a eles um coração não dividido. Diga, um coração não dividido. O que isso significa? E aqui eu deixo um entendimento para você, homem e mulher de Deus, nessa noite. A nossa fé, ela não é anulada plenamente, completamente, da noite para o dia. O que vai acontecendo com o nosso coração? Ele entra num processo de endurecimento. Diga, processo. Como isso funciona? Então vamos lá. Você se expôs à mensagem que dízimo é só coisa do Velho Testamento. Você se expôs a essa mensagem. Você ouviu essa mensagem e agora você vai falar do que você ouviu. Gente, dízimo é só coisa do Velho Testamento. Você proclamou isso agora. O que vai acontecer? Todas as vezes que você sentar nessa cadeira, todas as vezes que você ouvir qualquer outro pastor falar sobre dízimo, você sabe o que você vai falar dessa pessoa? Eles estão errados. Porque essa palavra não entra mais no seu coração. Aí depois você ouve que Yeshua não é Jesus. E então quando nós pregamos o poder do nome de Jesus, você fala, não, está errado isso. Olha, eu estou até lá, mas eu não oro mais em nome de Jesus. Eles estão orando em nome de Jesus, só oram em nome de Yeshua. Seu coração está num processo de... Olha, já tem duas coisas que você não aceita mais. Irmãos, vamos fazer 21 dias de jejum
Para que se Jesus já jejuou por mim? Seu coração endureceu um pouco mais. Quem está entendendo o processo do endurecimento? Até que chega o momento que toda a fé que você tinha, ela foi separada de você. Quando você chega nesse nível, você não é mais tocado por Deus no ambiente em que você está. Porque nada mais entra no seu coração. Quem está me entendendo? Então o problema não é o ambiente, o problema é a mensagem que você se expôs a ela e foi endurecendo o seu coração. Por isso que este aqui testemunha e o outro do lado não testemunha. Para esse aqui tem efeito, mas para esse aqui nada mais tem efeito. Por quê? Porque esse aqui está com o coração de carne. Ele não foi separado da fé. Esse aqui já foi separado da fé. Quem está me entendendo, diga amém. É isso que Deus está dizendo. Darei a eles um coração não dividido. Porém um espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Nós vamos orar nessa noite, agora. Porque talvez a pessoa que está tendo dificuldades para continuar com a fé. Você se expôs a alguns tipos de mensagens. E esse tipo de mensagem iniciou um processo de endurecimento do seu coração. Aí o que você ouve, você refuta, você zomba, você critica, você fala contra, você não aceita, você rejeita. Porque a sua fé foi anulada. Quem está me entendendo? Amém ou não amém? A sua fé foi anulada. E só há um jeito de resolver isso. Fazendo um transplante. Se a sua vida espiritual se tornou natural, você precisa de um transplante. Para você voltar a viver aquelas experiências que marcaram você quando você começou a andar com Deus. Quem captou aí? É disso que você está precisando. Você não precisa de outra igreja. Você não precisa de outro pastor. Não estou fazendo proselitismo, não. Você não precisa. Você precisa olhar para dentro de você. Porque a mensagem que está roubando a sua fé aqui, para outro ambiente em que você for, um dia outras mensagens vão roubar a sua fé de lá também. E você vai virar um peregrino, um mendigo da fé. Vivendo de uma esmola espiritual aqui, outra ali, outra lá, outra não sei aonde, até chegar à conclusão de que nenhuma igreja vale a pena, de que nenhum pastor vale a pena. Aí Satanás concluiu a obra dele na sua vida e tomou você de volta para o inferno. A mensagem dessa noite não é para gerar um milagre na sua vida, mas é para trazer uma instrução para você. Eu acredito muito no poder de uma instrução. O meu povo tem sido destruído porque falta o conhecimento.
Jesus disse: aquele que ouve estas palavras, olha a expressão, a fé, e as praticam, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha. Vem a chuva, bate o vento, vem a enxurrada, e quando passa a tempestade, a casa está de pé. Eu quero que você enfrente todas as adversidades comuns à nossa vida. Todas as nossas adversidades são comuns. Diga amém. Eu falei isso aqui outro dia. O que você passa, eu passo. Terça-feira eu falei isso. O que você passa, eu passo. O que eu passo, você também passa. Todos os nossos problemas são comuns. Todos. Todos os nossos problemas são comuns. Agora, o que nós precisamos é triunfar sobre eles. E só vamos triunfar sobre eles se mantivermos a fé pura. A fé que um dia nós recebemos, que quebrou maldições. A fé que um dia nós recebemos abriu portas. A fé que um dia recebemos nos libertou. A fé que um dia recebemos nos transformou. A fé que um dia recebemos nos deu a vida eterna. A fé que um dia recebemos transformou-nos numa nova criatura. Você é o que é hoje em Deus. Eu sou o que sou hoje em Deus por causa da fé. Se eu perco, eu volto ao estado que eu era anteriormente. Tiago 2,18, a pedido do pastor Marcelo. Tiago 2,18, projeta aí para nós, enquanto o Ministério de Louvor prepara para nós orarmos. Tiago 2,18, projeta, por favor. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Alguém diz: eu tenho fé, mas cadê as tuas obras? Ação, cadê a sua ação? Cadê o seu movimento? Mostre-me. Mostre-me. Você tem fé? Eu tenho ação. Eu tenho movimento. Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Digam aleluia. Obrigado, pastor Marcelo. Obrigado. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então, tudo que Satanás quer fazer é o que, irmãos? Você consegue entender isso nessa noite? O que o diabo quer fazer? Separar você da sua fé. Guarde isso. Tudo que o diabo quer fazer é separar você da sua fé. Então ele vai usar um falso pastor, um falso apóstolo, um falso profeta, um falso mestre, para separar você da sua fé. Permaneça crendo naquilo que um dia trouxe transformação e vida para você. Diga aleluia.